Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian. Para quem ainda não me conhece, sou professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos há 15 anos e nesse tempo todo venho ajudando alunos a serem aprovados na UAB, em concursos. Já trabalhei com outras disciplinas também, como Direito Internacional, História do Direito. Então, espero, com a minha experiência, poder ajudá-los a conquistar os objetivos de vocês. Vamos iniciar a nossa revisão para o DPEM e a Polícia Civil do DF. Sejam muito bem-vindos. Desde já estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Preparei um material de revisão para vocês. Não vou conseguir, nas nossas aulas de revisão, falar tudo que está no material, mas quero que vocês leiam. Elaborei aí, foi muito bem pensado, com muito carinho, pensando naquilo que costuma ser mais cobrado, que é mais relevante. Então, leiam o material, especialmente quem está aí nessa reta final, né? Eu acho que nas próximas provas nós podemos ter questões que saiam daí. E nós vamos começar o nosso estudo falando de uma diferenciação importante, já que nós vamos revisar direitos humanos e direito constitucional. Nós vamos começar falando da diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, porque as expressões não são sinônimas e às vezes a banca vai tentar te enganar e dizer que são, né? Então, a gente começa com uma questão da banca, CESP, SEBRASP, dizendo exatamente isso. Então, vejam aqui o que diz essa questão. Conceitualmente, os direitos humanos são direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Por sua vez, os direitos fundamentais são afetos à proteção interna dos direitos dos cidadãos, os quais encontram-se positivados nos textos constitucionais contemporâneos. Essa questão está correta e é uma ótima questão para vocês guardarem essa diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Às vezes, até as próprias bancas confundem e usam os termos como sinônimos, mas se a banca te perguntar se são a mesma coisa, você vai dizer que não, que os direitos humanos são protegidos em normas internacionais, enquanto os direitos fundamentais são protegidos em normas internas de cada país. Tá certo? Então, se o direito está na Constituição brasileira, eu vou chamá-lo de direito fundamental. Se está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento internacional, ou se está nas regras de Mandela, ou se está em um tratado da ONU, é um direito humano. Essa é a diferenciação que nós vamos fazer. Trouxe aqui para vocês um conceito que é de um doutrinador muito famoso da área, o André de Carvalho Ramos. As bancas gostam da obra dele, então vocês podem se deparar com um conceito assim em uma questão. Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos essenciais a uma vida digna. As necessidades humanas variam e, de acordo com o contexto histórico de uma época, novas demandas sociais são traduzidas juridicamente e inseridas na lista dos direitos humanos. Então, olha que legal, ele traz a ideia de que são os direitos que nós precisamos para ter uma vida digna e que esse conjunto de direitos ele pode ir aumentando, ele pode ser ampliado à medida que a sociedade vai evoluindo. Há algum tempo, ninguém pensava em pesquisa com células tronco embrionárias. Isso é resultado de quê, gente? De uma evolução social, não é verdade? Então, esse conjunto de direitos, a gente vai ver que ele tem uma proteção, porque ele não pode ser diminuído, não pode ser reduzido, ele só pode ser ampliado, melhorado, não é? Então, essa é, inclusive, uma das características aqui que nós vamos ver dos direitos humanos. Isso significa que temos uma diferença quanto à amplitude desses direitos. Antes disso, um esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, quando nós pensamos nesses direitos na ordem interna, nós temos direitos fundamentais, na ordem internacional, temos os direitos humanos. Então, se está previsto em um documento interno ou na própria Constituição, direitos fundamentais. Se é um documento internacional, direitos humanos. Não perdoo ninguém que errar isso em prova, hein? Por favor.
E isso vai fazer diferença na amplitude desses direitos. Por quê? Se eu te pergunto o que é mais amplo, o que tem maior amplitude? Direitos humanos ou direitos fundamentais? O que você vai pensar? Qual conjunto de direitos alcança mais pessoas? Direitos humanos, não é? Por quê? Se são direitos fundamentais, eles só estão na Constituição de cada país. Então, eu tenho direitos na Constituição brasileira, tenho direitos na Constituição de Portugal, na Constituição francesa, e esses direitos só valem no território de cada país. Agora, se eu digo para vocês que é um tratado da ONU que foi ratificado por Brasil, Portugal e França, os direitos que estão em um tratado valem no território de todos esses países. Né? Então, eles alcançam mais pessoas porque eles valem em mais territórios. Aqui é uma amplitude territorial, tá bom? Então, se pensarmos assim, direitos humanos têm maior amplitude que os direitos fundamentais, pode ser uma pergunta da sua prova. Agora, o que sempre cai e os alunos confundem muito? Qual o fundamento dos direitos humanos? Eu quero que vocês se lembrem que fundamento é um só. Fundamento é um só, tá? Qual é o grande fundamento dos direitos humanos? Dignidade humana. Então, a dignidade humana, que está prevista, nós vamos ver na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o grande fundamento dos direitos humanos e ela é o fundamento da liberdade, da igualdade, da justiça. Mas eu não posso dizer que todos esses são fundamentos. Então, o que você vai guardar? Fundamento é um só, que é a dignidade humana. E aqui no Brasil, o que é a dignidade humana? Também é fundamento dos nossos direitos fundamentais e, além disso, é um fundamento da República. Está no artigo 1º da nossa Constituição como um fundamento da República. Ou seja, é super importante, gente. É o núcleo de todo o direito fundamental, de todos os direitos humanos. A dignidade é inerente à pessoa, basta ser pessoas, nós já nascemos com dignidade, né? E isso está previsto no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como nós vamos ver, e também no seu artigo 1º, segundo o qual todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, a dignidade é a mesma para todos nós e ela já nasce conosco. Não é preciso cumprir nenhum requisito para ser titular de direitos humanos ou de direitos fundamentais. Basta ser pessoa, né? Então, isso é importante. E o conteúdo dos direitos humanos, eles têm uma característica marcante que é da indivisibilidade. Alguns autores vão chamar de característica ou de conteúdo, pouco importa. O que eu quero que vocês se lembrem? Mesmo que a gente faça essa distinção, direito de primeira geração, de segunda, de terceira, eles formam um todo indivisível. O meu direito à vida não existe sem direito à saúde. Eu não consigo preservar minha vida se eu não tiver protegido meu direito à saúde. Ou se eu não tiver um meio ambiente sadio. São direitos de gerações diferentes que se complementam. Então, nós vamos dizer que o conteúdo desses direitos, ou que eles formam um todo indivisível, complementar. Certo? Agora nós vamos falar das características. Serve para direitos humanos e também para direitos fundamentais, começando aqui com a seguinte questão. Os direitos humanos são irrenunciáveis, de modo que podem até ser exercidos que podem até deixar de ser exercidos por seus titulares, os quais, no entanto, jamais podem renunciar a tais direitos. Essa assertiva está correta. Por quê? Eu posso escolher não exercer meu direito, mas eu não consigo abrir mão dele para sempre, tá? E aí, cuidado, porque nós observamos situações em que as pessoas conseguem abrir mão por um tempo daquele direito, elas conseguem renunciar temporariamente e parcialmente a um direito. É só vocês se lembrarem dos participantes do Big Brother. Para participar do programa, eles precisam renunciar temporariamente à sua privacidade.
né, a proteção da sua imagem, a sua liberdade de locomoção, enquanto estiverem ali participando. Um jogador de futebol, um lutador, para participar do jogo, para participar de uma luta, ele tem que renunciar temporariamente à sua integridade física. Mas isso não faz com que eu possa renunciar para sempre a um direito fundamental, a um direito humano, tá bom? O que eu posso é não exercê-lo por um tempo, né? Ou abrir mão de uma parcela desse direito por um tempo, como a gente vê aí com os participantes do BBB. Além disso, nós temos, então falamos da característica da irrenunciabilidade, mas temos outras importantes, como da historicidade. Esses direitos não surgiram todos de uma vez, nem de uma hora para outra. Nós tivemos um longo processo histórico de construção desses direitos. Tivemos lutas, né? Tivemos muito sangue derramado, como dizem os autores, para conseguirmos conquistar esse conjunto de direitos. Então, para vocês se lembrarem que isso começa lá na antiguidade, temos a contribuição dos gregos, dos romanos, temos a contribuição dos ingleses com documentos que foram muito relevantes, como a Magna Carta de 1215, que dizem que é a primeira vez em que se reconhece, né, o direito a um devido processo legal, o direito de ser julgado pelos nossos pares, que é a ideia do tribunal do júri. Então, isso começa a acontecer lá na Idade Média. Chegamos ao século XVIII com documentos importantíssimos que vieram da Revolução Francesa e também do movimento de independência dos Estados Unidos. As primeiras constituições surgem nesse momento, né? A ideia de democracia, a ideia de que o Estado tem que respeitar os direitos dos cidadãos e por isso eles devem estar escritos em algum documento. É assim que surgem as primeiras constituições, para nos proteger do arbítrio estatal. Então, isso é muito importante. Século XVIII, né, o grande ponto de partida da democracia. E depois temos outros movimentos, e como a Revolução Industrial, e depois da Revolução Industrial, a preocupação com direitos sociais, com direitos trabalhistas, né? E vários documentos que vão ressaltando esses direitos. Então, de novo, uma conquista para que os trabalhadores tivessem uma vida digna, com direitos mínimos respeitados, né? Para que não fossem vítimas de um capitalismo selvagem, é o que defendiam os socialistas, e essa contribuição vem parar nas constituições, nos documentos internacionais. Nós vamos ver aqui que cria-se a Organização Internacional do Trabalho, até finalmente chegarmos no momento histórico mais importante, que é a criação da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. Cuidado com as pegadinhas. O grande surgimento, o grande momento dos direitos humanos não é pós-Primeira Guerra, é pós-Segunda Guerra Mundial. Então, isso nos remete à característica da historicidade dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Universalidade, basta ser pessoa para ser titular desses direitos, não preciso cumprir nenhum requisito, porque toda pessoa tem dignidade, né? Então, eles são universais, são garantidos a todos. Essencialidade, são direitos tão importantes, já que tem ligação com a dignidade humana, que Estado e indivíduos devem trabalhar para proteger sempre esses direitos, já que eles são essenciais. A irrenunciabilidade já comentamos, né? Eu posso não exercer, mas eu não posso querer abrir mão para sempre renunciar a um direito fundamental ou humano. Inalienabilidade, um sentido parecido, esses direitos não têm valor econômico, então eu não posso transferir, não posso alienar, não posso vender meus direitos, não é? Inexaurabilidade, o nosso conjunto, o nosso rol de direitos, ele não é fechado, ele é aberto, ele é meramente exemplificativo, ele é não taxativo. Cuidado com isso em provas, tá? Sempre que a questão disser que o rol é fechado, vocês já sabem que é falso. Imprescritibilidade, esses direitos não deixam de valer com o passar do tempo. Eu não tenho prazo para exercer esses direitos, porque são imprescritíveis. E vedação do retrocesso.
Aqui, gente, a expressão já nos ajuda muito, não é? Em termos de proteção de direitos humanos, nós só podemos progredir, melhorar, avançar, não podemos retroceder, não podemos diminuir a proteção, não podemos perder direitos. E tem uma expressão francesa que é usada pelos alpinistas, que é chamada vedação ao retrocesso, corresponde ao efeito cliquet. Isso pode aparecer em provas. Então, é uma técnica que os alpinistas utilizam, e eles chamam de efeito cliquet a ideia de que de um determinado ponto, eles só podem, a partir dali, eles só podem subir, avançar. Eles não têm como retroceder, né? Então, uma ideia dos alpinistas que vem contribuir aqui como característica dos nossos direitos humanos, dos nossos direitos fundamentais. Ainda temos aquilo que os autores chamam de características contemporâneas dos direitos humanos. Então, se a banca se referir especificamente a características contemporâneas, vocês vão se lembrar de 3. Indivisibilidade, já falamos, eles são correlacionados, formam um todo indivisível, interdependentes e interrelacionados. Então, não é possível dividir esses direitos, né? Um depende do outro, eles têm uma íntima relação, um não se complementa e não dá para garantir um sem garantir o outro, tá? Como eu disse para vocês, para termos um direito a uma vida digna, o Estado tem que nos assegurar saúde, educação, tem que nos assegurar um meio ambiente sadio. Então, está tudo conectado. Indivisibilidade, interdependência, interrelacionariedade são características contemporâneas dos direitos humanos. E o André de Carvalho Ramos destaca 4 que ele chama de marcas distintivas. Então, estou colocando aqui, né, como uma prevenção. Tudo que nós falamos até agora vale para a prova do DPEM, para a prova do PCDF e qualquer prova que tenha introdução a direitos humanos. Muitas vezes a banca não vai colocar isso expresso no edital e você tem que saber, porque ela já pressupõe que se você estuda direitos humanos e direitos fundamentais, que também constam do edital, você precisa conhecer essas características, tá? Por isso que eu estou reforçando esse ponto. Então, diz o André de Carvalho Ramos que as marcas distintivas são universalidade, essencialidade, ele traz uma nova aqui, que é superioridade normativa ou preferenciabilidade, são superiores em relação às outras normas, porque o seu conteúdo é muito importante. E reciprocidade, são direitos de todos e não apenas o Estado e os agentes públicos devem assegurar esses direitos, mas toda a coletividade, né? Então, não é só o Estado que tem que respeitar nossos direitos, os outros particulares também têm, né? Nas relações entre particulares, nós precisamos também do respeito a esses direitos. Agora, nós vamos iniciar uma discussão que também costuma cair em toda a prova. Não é difícil, mas nós vamos revisar aqui as famosas gerações ou dimensões de direitos humanos. Hoje, os autores preferem o termo dimensão ao invés de geração, porque quando eu falo de geração, pode dar a impressão de que uma substitui a outra, o que é falso. Então, já que eles significam, já que eles nos remetem a uma ideia de evolução no tempo, em cada momento da história foram surgindo novas gerações ou dimensões de direitos humanos. Então, nós temos os direitos de primeira geração, que são típicos lá do século XVIII, naquele momento em que as pessoas precisavam se proteger do próprio Estado. Então, os direitos ali eram os direitos de liberdade, os direitos civis e políticos. Todas as liberdades, direito à vida, direito à nacionalidade, direitos políticos se encaixam nessa primeira geração. Em um momento posterior, depois da Revolução Industrial, surgiu a necessidade de proteger direitos que garantem uma vida em sociedade. Agora, eu não penso só no indivíduo isolado, eu penso que ele vive em sociedade, ele tem que ter a proteção dos seus direitos sociais, econômicos e culturais. Então, todos os direitos dos trabalhadores se encaixam aqui nessa segunda categoria. Eu brinco com os alunos que tudo que o Brasil tem dificuldade de garantir aos cidadãos se encaixa aqui na segunda categoria.
saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, assistência social, segunda geração. E a terceira geração são os direitos de fraternidade ou solidariedade, já no pós-segunda guerra é que surge essa preocupação, que são direitos de todos. Interessa a toda a coletividade proteger, estamos falando de direitos difusos, meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, proteção dos idosos, dos consumidores. Então, são direitos de todos. O direito à paz, segundo a classificação tradicional do Carol Vazak, que é o grande autor das gerações, coloquei isso aqui no material de vocês. Esses direitos, né, essas três primeiras gerações são as mais cobradas, porque em relação a elas não há qualquer divergência. O Supremo Tribunal Federal também adota essa classificação, então é o que as bancas tendem a cobrar. Depois disso, gente, já tem autor lá na sétima geração, eles começam a inventar moda, né, como diz minha avó. Então, tem autor que coloca na quarta geração bioética, os direitos relacionados, né, à genética, pesquisas com células-tronco embrionárias, direitos relacionados à informática, ou tem autores que vão dizer que são direitos relacionados à participação democrática, né? Na quinta geração, Pedro Lenza vai dizer que são novas perspectivas do direito à vida. O Paulo Bonavides, que é o autor mais famoso, o brasileiro mais famoso, ele diz que na quinta geração nós teríamos um direito à paz, um direito à esperança, né? Então, a banca não costuma ir tão longe, porque aí já começam a surgir divergências. Tem autores que vão dizer que sexta geração nós temos um direito à água potável e à busca pela felicidade. Tem autor que nos diz que na sétima geração a gente tem um direito de, e esse é até muito interessante, né? Um direito à probidade administrativa, à honestidade por parte dos administradores, e por aí vai. À medida que a sociedade evoluir, vão surgindo novas gerações ou dimensões. Mas foquem na primeira, segunda e terceira para provas, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas questões. A expressão direitos humanos de primeira geração refere-se aos direitos sociais, culturais e econômicos. Errada, porque primeira geração são civis e políticos, sociais, econômicos e culturais são direitos de segunda geração. As três gerações de direitos humanos demonstram que visões de mundo diferentes refletem-se nas normas jurídicas voltadas à proteção da pessoa. Correto. O que essa questão nos diz? Que em cada momento da história existe um interesse maior em proteger determinado aspecto, né? Então, as gerações significam justamente essa evolução no tempo. Certinha essa questão. Então, coloquei aqui para vocês, leiam com calma todo um resumo dessas gerações ou dimensões. Mencionei, inclusive, as novas gerações ou dimensões, mas em provas objetivas eles costumam cobrar até a terceira, tá? Justamente por causa dessa polêmica que existe a partir daí, né? Então, isso pode gerar a necessidade de anulação de uma questão. E tem um tópico aqui, gente, que não está expresso em nenhum dos dois editais, mas que eu acho que é importante, eu acho que ajuda na compreensão dessa parte inicial, que é a teoria dos 4 status do IELINEC. Eu coloquei para vocês um link de um vídeo que está no meu canal do YouTube, no qual eu explico essa diferenciação que cai em algumas provas. Então, depois, vejam lá, por gentileza. Esse é um vídeo curtinho em que eu explico essa classificação e pode ajudá-los aí a resolver questões, mas repito, não está explícito no edital nem do DPEM e nem da PCDF, é uma complementação, tá bom? E por fim, para falarmos aqui da parte geral, para fecharmos a parte geral, quando nós estudamos direitos humanos, é comum que os documentos internacionais eles dividam os direitos humanos em 2 categorias: civis e políticos, que são os de primeira geração, sociais, econômicos e culturais, segunda geração. Como os direitos de terceira geração são mais novos, nós ainda temos poucos tratados internacionais sobre esses direitos. Então, é comum a gente dividir os documentos internacionais entre
os direitos civis e políticos e os sociais, econômicos e culturais, tá? Vocês vão perceber que eles se referem mais a essas duas categorias. Aí a gente diz que é uma classificação conforme o direito internacional, tá bom? O tópico afirmação histórica não está no edital do DEPEN, mas cai na PCDF. Deixei aqui um resuminho para quem vai fazer a prova da PCDF. Deem uma lida e foquem principalmente nos documentos ingleses e os documentos do século XVIII. Então, ter uma noção do que foi a Magna Carta, Petition of Rights, que são documentos ali dos ingleses, sabendo que vem desde a antiguidade, mas não é o grande foco da prova. Não encontrei questões anteriores, mas eu acho que não custa revisar, né? Então, esse quadro aqui, claro, é bastante resumido, mas ele traz boas noções sobre essa afirmação histórica dos direitos humanos. E eu vou pedir para quem for fazer a prova da PCDF dar uma lida, tá bom? Com foco nos documentos ingleses, documentos do século XVIII, que foram fundamentais para o surgimento da democracia, e finalmente chegarmos aí, né, a evolução histórica termina justamente no pós-Segunda Guerra, que é o nosso momento com a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós vamos estudar mais adiante. Quem vai fazer sua prova do DEPEN não precisa se preocupar com esse tópico. Eu vou fechar aqui esse vídeo e no próximo a gente vai iniciar um tema que interessa muito as duas provas, tanto em direitos humanos quanto em direito constitucional, que é a incorporação de tratados. A gente entender como que esses documentos internacionais ingressam no nosso ordenamento, tá bom? Então, pessoal, vocês já sabem, qualquer dúvida vocês vão me mandar, né? Não conseguimos fazer a nossa gravação ao vivo, mas imaginem que vocês estão aqui comigo e fiquem à vontade para enviar suas dúvidas, tá certo? Até já!